Vamos andar mais um pouquinho aí? Vamos andar um pouquinho lá para Jericó, lá fora, né? Então, o que acontece? Eles gritam, né? Lembra lá? Vai 7 sacerdotes. Como que é a história, né? Vou continuar, né? Já tá. Tá. O que eles fazem? Pastor, um pouquinho mais para trás, senão tá escuro o rosto do senhor. Tá. Tá preto. É o que eu... ergue um pouquinho assim. Olha lá. Mas não. É porque Tá bom, é para ninguém ver, não vai ficar com esse rosto por ninguém. Vamos lá para Josué 6:26. Josué 6:26. Josué 6:26. Vamos entender um negócio aí. Josué 6:26. Quem pode ler? Naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade. Então Josué amaldiçoa Jericó. Olha. Ok? E o que aconteceria com quem edificasse novamente a cidade? Ia ser amaldiçoado. O primogênito Perdendo seu primogênito, morreria, né? afundará estoura, o seu filho mais novo lhe porá nas portas. Isso. Então a maldição, se alguém voltasse a edificar novamente Jericó, o que edificasse, o filho dele morreria e o filho dele também. Questão o filho do filho do filho. 3 gerações. Há 3 gerações. Vamos lá. morreria. Será que isso aconteceu? 1 Reis capítulo 16, vamos abrir aí, versículo 34. Primeiro e último, né? Primeiro e último. Vamos ver o que aconteceu. 1 Reis capítulo 16, versículo 24. Versículo Rei Acabe, não é isso? 34, perdão. 1 Reis 16, 34. Então eles não tomaram Jericó para morar, para habitar. Também. Assim, na cidade não. 34, Eles tomaram a terra, né? Não, só conquistou o território. 16, 34. 34. Não habitou, não coisa para morar. Vai Só lá. tirou o povo da região. Isso. Aham. Isso, exatamente. Vai lá. O que diz? Em seus dias, Liel, o belemita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, o seu primogênito, e fundou, morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas com firmes palavras do Senhor. O que aconteceu com o primogênito dele? Que em outra tradução está Iel, né? O que aconteceu com ele? Porque o pai dele edificou a cidade, de novo. Morreu. E aconteceu com o mais novo, com o Secube? Morreu. Morreu também. Cumpriu o que Josué... E agora? Então tinha uma maldição. A cidade foi reedificada, mas Jericó vinha debaixo de uma maldição. Uma maldição. Tanto é que Jericó, na época de Jesus, era uma das cidades mais pobres da Palestina. E vale a pena também lembrar que ela foi reedificada também por Herodes o Grande, né? 500 anos depois, mas só que ela não foi reedificada no mesmo lugar, foi reedificada um pouquinho mais para baixo. Mas a maldição continuava lá. E como foi quebrada essa maldição? Primeiro Gálatas 3:23 diz assim que Cristo veio e quebrou toda a maldição. Começa aí. Mas olha como ela foi quebrada. Como surgiu a queda das muralhas de Jericó e a maldição? Através de um grito, não foi? O povo não ia gritando e tocando trombeta, gritando e tocando trombeta. Aí a Bíblia vai falar de um cego em Jericó que começa a gritar. E ele vai gritando, gritando, e ele derruba uma muralha. Que muralha? A muralha do preconceito, a muralha da maldição que estava sobre Jericó, porque Jesus chega e abençoa um cego de Jericó. Quando ele abençoa, ele está dizendo assim, ó, agora acabou a maldição. Eu acabo com a maldição desse lugar. Veio a graça de Deus, veio a bênção de Deus sobre Jericó, né? Sobre a cidade de Jericó. Deus ali, veja bem, Jesus estava abençoando. Ele estava dizendo, ó, a maldição por causa desse homem, desse cego, chamado Bartimeu, a maldição foi embora. Né? Então você vê que a Bíblia é linda demais, né? Então naquele momento Bartimeu trouxe a bênção de Deus sobre Jericó novamente. Ok? Aí eles vencem Jericó, né? Venceram, derrubaram, destruíram Jericó, venceram o povo que estava em Jericó, e vai acontecer o quê? Vai mandar mais um pouquinho, tá? Aí a gente vai no capítulo 7,
tem uma cidade aí, uma cidade pequenininha. Jericó é uma cidade murada, uma cidade forte, uma cidade, uma das mais temidas que eles tinham. Aí aparece uma cidade tão pequenininha, tão insignificante, olha o nome dela. Ai. Meu nome ajuda, né? Hã? Ai. Aí Josué falou assim, ah, esse povinho aí, manda 3.000 homens lá, só tá bom. 3.000 homens é o suficiente para acabar com esse povinho, não vamos nem gastar tempo com isso aí. E eles vão, não morrem, mas não ganham. E sai disparado de lá para não morrer, passar vergonha. Como diz o outro, correram na descida. Né? Você já viu isso? Já viu como é que é o correr na descida? Parece que o corpo vai primeiro que as pernas, né? Como é que foi lá? A derrota foi tão feia, né? Tão feia. 7-1. 7-1. Aí o que acontece? Chega lá, aí lembra que eu falei do Josué? Olha, quando Josué vê aquilo, Josué fala assim, Senhor, o que aconteceu com a gente? O Senhor poderia ter... Por que o Senhor não deixou a gente antes do Jordão? Por que o Senhor trouxe a gente para cá? Deixasse a gente... Ele foi falar com Deus, né? Deixasse a gente lá no Jordão mesmo. Lembra do povo lá de Israel? Não tinha lugar para enterrar a gente no Egito? Josué estava mais ou menos... Aí Deus conforta Josué e falou, Josué, isso aí é o seguinte, fica tranquilo que isso é um caso isolado, é que tem um anátema no meio do povo. Por quê? Eles pegou Acã, né? Pegou uma capa babilônica, ele foi lá, Deus falou, o que tiver de ouro e tudo, deixa que é para fazer o tabernáculo. Não leva, não pega nada. E ele catou uma capa babilônica, achou bonita a capa, uma cunha de ouro, né? E 200 ciclos de prata. E escondeu dentro da tenda. Aí fala das coisas escondidas dentro, né? Muita coisa está escondida dentro do quarto, né? Dentro do celular, né? Aí vai longe, mas não o nosso caso aqui agora é a aplicação. A aplicação vai ser na hermenêutica. Nós só vamos aplicar o texto, aprender a aplicar o texto na hermenêutica, tá? Vamos deixar isso histórico, agora é história. Aí descobriram quem era o anátema, né? E pronto, resolveu o problema. Aí vem uma coisa interessante. Quem morreu? Quem errou não foi o Acã? E quem que morreu? O pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o avô, o tataravô, o neto, o filho, dizimou a família toda. Por que faziam isso? Você viu que quando invadiam o local, eles matavam até as crianças? Por quê? Porque se você deixasse aquela criança viva, quando ele crescesse, foi ele que me matou. Ele ia lá e matava ele. Então tinha que dizimar toda. Ele ia crescer e falar, quem foi que matou meus pais? Foi eles iam, ok? Então é por isso que dizimar. Vamos lá. Aí nós vamos para o capítulo de número 9. Eu estou tentando correr, irmãos, e cortando para ver se a gente entendendo a história. Eles conquistam Ai, né? Aqui, ó. Olha o Ai aqui, ó. O Ai só. Conquistaram, pararam em Gilgal, conquistaram Jericó e subiram para Ai. Certo? Conquistam Ai. Só que aí os outros povos, o que eles fazem? Eles descobrem que eles estavam crescendo, estavam dominando, e 5 reis... Mas antes disso aí, ele vai parar em Gibeon. Quando ele para em Gibeon, os gibeonitas fazem o quê? Eles chegam lá com cara de coitadinho. Disfarçam que estavam... Chega lá com sandália velha, sapato velho, roupa velha, camisa velha, tudo velho. E se finge de mendigo e tal, e faz aquela carinha de gatinho de bota, do gato de botas. E o Josué... comete um grande erro, que é fazer o quê? Deixar o povo dos gibeonitas, tem crente que gosta disso, né? Tem o espírito gibeonita, guarda carro velho, sapato velho, tênis velho, meia velha, né? O espírito gibeonita. Aí ele faz o quê? Ficou com dó do gibeonita, falando, nós vamos ser seu escravo, deixa a gente aqui, não mata a gente não. E deixou. E o que aconteceu? Lá na frente, nos capítulos da frente, Josué viu que eles estavam fazendo aquilo, aquilo era tudo um circo, então fizeram deles tiradores de água e rachadores de lenha.
Ó, então agora, por desaforo, vocês vão virar escravos. Mas aí deixaram eles ainda. Criaram um vínculo, casaram com mulheres estranhas. Não, você vai matar ele não, porque ele é meu parente agora. Olha o problema. Mas Deus também permitiu aquilo, por quê? Porque o inimigo é importante na nossa vida. Sabia? O inimigo faz você se aproximar de Deus, faz você... O inimigo é bom, em parte é bom. Você fica mais perto de Deus, mais dependente de Deus e tudo mais. Mas aí, vamos lá para o capítulo 10, né? E o capítulo 10 ele faz o quê? A Bíblia vai dizer aí que esses povos, né? E o rei de Jerusalém, ele faz... O que ele faz? Ele junta com Adoni-Bezeque, que era o rei de Jerusalém, junta mais 4 reinos, 4 povos, tá? E vão lutar com eles no Vale de Gibeon. E aí você vê aquela história que muitos de nós conhecemos, lembra? Que eles foram contra essa liga, né? Essa liga de 5 reis. E quando o que Josué entendeu? O estrategista de guerra, ele falou: se escurecer, a gente vai perder para eles. Aí ele faz uma oração, vamos dizer assim, né? Sol, né? O sol e a lua, né? Sol, detente no vale de Gibeon, e lua no vale de Ascalon. E o sol e a lua se deteve, a Bíblia vai dizer, por quase um dia. Parou. Na verdade, o que para não é o sol e a lua, né? É o planeta, mas pararam. Aí vão dizer assim: mas quem roda é a Terra, a lua não se movimenta. A Terra, como é que ela parou? Parou porque a Terra parou. Mas se a Terra parou, ela parou também, ok? Isso aqui é o importante, tá? Então eles começam ali a guerrear, né? E o que me chama a atenção é que a NASA vai dizer que eles observam os planetas e eles conseguem, desde o começo da humanidade, descobrir pelos planetas, pelos supercomputadores que a NASA tem. Eles encontraram uma lacuna de um dia na humanidade, de um dia. Isso tudo através da contabilização dos elementos. Se você estudar isso aí, você vai ver que tem lógica o que eles falam. Só que falta um dia. Aí você vai ver que Josué, o sol e a lua parou por quase um dia. Mas não deu um dia. Só que o relógio de Acaz, lembra? Retrocedeu 10 graus. Com um pouco do relógio de Acaz, e com esse completou um dia. Que falta na história da humanidade. Faz todo sentido. Ok? Vamos lá? Bom, lembra do... Bom, aí o que acontece, para encerrar aí, Caleb, eles conquistam a terra e Caleb falou: lembra da promessa que Moisés fez para mim? Moisés fez uma promessa para mim, que esse local aqui é meu. Aí dá o local para ele. E o erro de Josué, qual foi? Qual foi o maior erro de Josué? Caleb fez o quê? Ele falou: olha, aquele que conquistar, ele fala assim, aquele que conquistar a cidade tal, né, ele vai casar com a minha filha. Eu vou dar uma cidade para conquistar. Se ele conquistar essa cidade, ele vai casar com a minha filha. E um homem faz isso. Opa, deixa comigo então. Quem é esse homem? Otoniel. Otoniel, depende da tradução. Otoniel vai lá, conquista a cidade e fala: esse camarada serve para casar com a minha filha. E ele então se casa com a filha de Caleb. E Otoniel vai se tornar quem? Otoniel, o primeiro juiz de Israel. Primeiro juiz. Qual foi o erro de Josué? Ele não preparou um sucessor. Não preparou um sucessor para... E a Bíblia vai dizer no livro de Juízes, sabe o que a Bíblia vai dizer? E na época dos juízes, não havia quem governava e cada um fazia o que queria. Imagina uma cidade sem prefeito. Imagine uma igreja sem pastor. Né? Imagina o exército ser um general. Cada um. Uma casa ser um pai de família, o cabeça da família. Cada um faz o que quer. Foi o que aconteceu. Então,
Aí entra nós vamos entrar no livro de Juízes, tá? Livro de Juízes. Mas antes disso aí, deixa eu mostrar no mapa para vocês. Ó, lembra como estava? Lembra como estava? Estava assim, né? Gilgal, Jericó, Canaã. Esse era o mapa antigo e vai subindo ali para lá. Eles foram conquistando desde aqui, ó, desde Cades Barneia, e foi conquistando, subindo até lá perto do Mar da Galileia, tá? Aí vamos ver como ficou essa parte que eles conquistaram. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Vamos lá. Peraí. Vou adiantar aqui que eu coloquei, eu lembro que eu coloquei um mapa aqui no meio. Aí, não, aí, aqui ó. Vamos lá. Lembra? Estava assim, né? Aí, esse aqui não. Esse aqui tá melhor, né? Aí. Esse aqui é o Mar Morto. Ok? O Rio Jordão. O Mar da Galileia. Então aqui ó, é Cades Barneia, essa região ficou toda de Judá. E como foi feita essa distribuição? Por sorteio. Eles chegavam, pegavam junto com Eliezer, né? Eles sorteavam, pegavam os maiorais da tribo e sorteavam, e cada um ficou. Aonde fica Jerusalém aí? Vocês sabem? Jerusalém está aqui, ó, Benjamim, tá? Ficou com a tribo de Benjamim. Aqui está Jerusalém e vai subindo aqui, ó, ok? Aqui o Mar da Galileia. Não, o Mar Morto, esse maior? Perdão, Mar Morto. Aí é o Mar da Galileia aqui. O Rio Jordão aqui, né? Isso. O Rio Jordão deságua no Mar Morto, é isso? Né? Ele deságua aqui no Mar Morto. E aí foi, na verdade, irmãos, por exemplo, Jerusalém, quando quando Josué, ele combateu com aqueles 5 reis, aquela liga, eles não dominaram Jerusalém. Eles não conquistaram Jerusalém. Eles combateram em campo e só afastaram, e eles voltaram, o rei de Jerusalém voltou, Adonias voltou para Jerusalém. Quem que foi conquistar Jerusalém? Davi. E todos esses reinos aqui que você está vendo, essa parte que não tinha sido conquistada, principalmente a parte dos filisteus, quem conquistou todos os reinos? Você sabe quem foi? Davi. Não. Salomão. Salomão foi o único que conquistou todos os reinos, aquela promessa que Deus tinha feito a Canaã. Sabe quanto tempo depois de Josué? 500 anos depois. Salomão, ele faz uma aliança com os outros reis, a paz, né? Durante 40 anos lá em Israel, e Salomão então conquista e domina todos esses reinos aqui, ó. Parte aqui ainda não tinha sido conquistado na época de Davi, ele não tinha conseguido conquistar, boa parte dela. Ele conquista Jerusalém, né? Essa parte de Judá aqui, ó, ele conquista. Aí depois você vai ver que tem a divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, que nós vamos entender o porquê depois que dividiu, reino do norte, reino do sul, tá? Deu para entender? Deu. Aí vem a época dos juízes. Quantos juízes Israel teve? Não há precisão quem escreveu o livro de Juízes, tá? Ninguém sabe exatamente, tá? Da mesma forma, a discussão gravita em torno da sua autoria. Ninguém sabe a sua autoria e nem a época, para a época exata do livro de Juízes. A visão tradicional aponta para Samuel, mas é só uma, ok? Naqueles dias não havia rei em toda a terra. Olha o que diz aí Juízes 21, 25. E cada pessoa fazia o que dava na teia. Vou matar. Vou atravessar o final vermelho, vai. Não tem ninguém queimando aqui mesmo, então. Aí, aonde foi preciso levantar juízes. Quem são eles? Aqui, tem uma tabela aqui que é melhor, essa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 juízes, ok? 14 juízes. Aí eles são divididos em juízes maiores e menores. Os maiores eram Otoniel. Por que Otoniel? A tradução mais certa é Otoniel. Por que chamaram de juízes maiores e menores? Porque que tinham mais assuntos sobre eles, ok? Otiniel, Eude, Débora, Gideão,
Jefté e Sansão. São os maiores, depois vem Sangar, Tola, Jair, e outros. Otiniel foi o primeiro juiz, depois vem Eude. Você lembra a história de Eude? Vamos resumir aqui? O que fala de Eude? Tinha o rei de Eglon, dominava sobre aquela época, certo? Sobre Israel. Lembra do rei gordinho? Não sei porque eu estou olhando para você falando isso, Carlinhos. Não era bem gordinho, você está emagrecendo, né, Carlinhos? Era bem gordinho, certo? Então, esse Eude, o que ele faz? É o rei de Eglon, né? Na época lá. E a Bíblia vai dizer que Eude era canhoto. Por que a Bíblia vai dizer que ele era canhoto? Porque acredita que ele tinha alguma deficiência. Alguma deficiência. Por isso que ele é chamado até de o rei improvável. Ninguém esperava nada de Eude. Ninguém esperava. Tanto é que Eude era tão improvável que quando ele foi pagar o imposto para o rei de Eglon, ele vai pagar o imposto, ele deixou ele entrar dentro da sala do rei sozinho. O que um canhoto vai fazer? Eu sou canhoto? Eu sou canhoto. Por quê? Com alguma deficiência que ele deveria ter na mão direita, a mão direita dele, né? Não faz nada. E canhoto? Então não tem. E ele levou escondido uma espada dentro da coxa, né? Mais ou menos 45 centímetros. Mais ou menos isso aqui, né? 2 palmos. Isso aqui, ó. Aí ele chega no ouvido do... Lembra? No ouvido, ó, tem um recado para dar. Aí ele falou, qual que é o recado? Ó, tem uma mensagem de Deus que Deus tem para você. Qual que era a mensagem? Né? E a mensagem era essa. Ele pega a espada, arranca da coxa e a Bíblia vai dizer que a espada ficou lá dentro da barriga dele, nas entranhas dele, né? Saiu o intestino para fora, tudo. E ele foge, e quando chegaram lá, ele já estava morto. E aí Eude se transforma no libertador, né? Improvável. Isso aí, a gente, aplicação na nossa vida, Deus usa as coisas improváveis. Mas aquele que você pensa que Deus não vai usar, é o que ele acaba usando. Eu sou o menor da minha tribo, Senhor. Eu não sei falar. Eu sou apenas uma criança. Eu sou caco dos cacos, né? É esses que muitas vezes Deus usa. O improvável, né? Aí depois de Eude vem quem? Débora. Lembra de Débora? A primeira juíza. A terceira de Israel. Ela faz uma aliança, chama Baraque, faz uma aliança para lutar contra quem? Contra Jabim. Jabim, que era o rei de Canaã, que tinha um grande general. Quem que era o general dele? Císara, né? E eles conseguem convencer a Baraque a enfrentar. E eles enfrentam, só que na guerra, qual que é o problema é que esse rei de Canaã, chamado Jabim, ele tinha 900 carros de ferro. Era um reino dificílimo, por isso que ninguém queria. Aí Débora falou, puxa, eu acho que o camarada pensou, vai perder para uma mulher, vamos dar um jeito aí, vai ficar feio para nós, né? Aí Baraque vai com ela para a guerra. E o que a Bíblia fala que Deus faz? Ele manda uma chuva e na chuva os carros encalham, não conseguiam usar os carros. Aonde eles vencem o povo de Canaã, que estava em Canaã, e ele venceu o povo de Canaã e faz o quê? Císara foge. Lembra da história? Foge, esconde dentro de uma... Tem um camarada chamado Eber, ele falou, não vou para a guerra não, vou ficar aqui mesmo, não quero briga não. Ficou lá. E ela esconde dentro da casa de Eber, né? E lá dentro tinha uma mulher. Quem que era essa mulher? Lembra o nome dela? Jael, tá? Ela pega, o que Jael faz? A hora que ele entra lá, falou, ó, eu vou dormir aqui, ele estava cansado, super cansado, vou dormir. Vocês deixam, se chegar alguém, você me fala, pensou que... E quem que armava as tendas naquela época? Eram as mulheres que armavam a tenda. Chegava no local, a mulher que ia armar a tenda. Então ela que batia a estaca, e dentro da tenda tinha uma estaca e um martelo, marreta. Quando Císara estava dormindo, dormiu, desmaiou, né? Cansado. O que ela faz? Ela pega uma estaca e fica na têmpora. Ele estava deitado de lado, na têmpora dele cravou. Nem precisa dizer que ele morreu, né?
E o que Císera, olha aqui que é uma história tremenda. O que Císera costumava fazer, irmão? Ele pegava mulheres e usava mulheres como objeto de sexo, estrupava elas e depois matava essas mulheres. Císera costumava fazer isso, segundo a história. Então ele pegava essas mulheres, estrupava e matava elas. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Um rei que usava mulheres como objeto acabou sendo morto por um objeto usado por uma mulher. Sim. Um rei que usava a mulher como objeto acabou sendo morto por um objeto usado por uma mulher. E assim, Débora, né? Depois morre Débora, quem que vem depois? Jefté. Agora nós vamos entrar no assunto aqui. Jefté. E Jefté era filho de uma prostituta. O que fizeram com Jefté? Por ser filho de uma prostituta, jogaram os meio-irmãos dele, jogou ele para fora de casa. Aí Israel começou a ser oprimido e como Jefté era um homem valente, chamou ele de volta. Agora vocês querem de volta, né? Agora, o que diz em Juízes 11:7 aí? Isso. E você pensa que ele deixou por menos? Quando chamaram ele de volta? Não deixou nada. Nada. Gideão também. Depois eu falo do Gideão. Juízes 11? Isso. Juízes 11:7. Você pensa que ele deixou por menos? Deixou não, moço. Lê. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Agora vocês precisam de mim, né? Até vocês me jogaram para fora, mas agora eu falo alguma coisa. Agora vocês querem. Aí Jefté vai lá à guerra e ele faz um voto impensado, né? Qual que é o voto? Juízes 11. Senhor, se eu for vencedor na guerra, aquilo que sair da minha casa, primeiro eu oferecerei em sacrifício. Aí nós vamos encontrar duas linhas teológicas, tá? Para explicar isso. Primeira linha teológica, calvinista. Segunda linha teológica, Armínio. Calvino e Armínio. Calvino vai dizer o quê? Calvino vai dizer que ele matou mesmo. Por quê? Quando ele volta da guerra, quem sai primeiro? É o costume de sair os animais na frente. Só que a filha sai primeiro. Quem saiu primeiro foi a filha. Então, ele vai dizer, porque ele diz assim, aquilo que sair oferecerei em sacrifício. Então, ele diz que ele ofereceu a filha, Calvino. Agora a menina vai dizer que não, que ele não. Por quê? Se você pegar na nota de rodapé da Bíblia Pentecostal, você vai ver ali vários versículos jogando lá em Levítico, em Deuteronômio, que fala que Deus abominava o sacrifício humano. Você acha que Jefté ia fazer? Ele era, mas também não era doido. Por exemplo, você faria um voto assim, ó, Deus, se o Senhor me permitir que eu passe no concurso lá, eu vou matar meu filho. Quem faria um voto desse? Ninguém faz um voto desse, vai? Não faz. Se permitir, eu vou virar gay. Você vai fazer um voto desse? Não, porque você sabe que Deus não vai. Então, mas pega aí, a Bíblia fala que ela foi sacrificada. Né? Que cumpriu o voto. Não fala que foi sacrificada. Cumpriu o voto. Como que cumpriu o voto? Então, o que se acredita ali é o que tem mais base teológica, né? Não estou descartando a outra não, mas que tem mais base teológica é dizer que, e o fato dela dizer assim, deixa-me por 3 meses